Quero agradecer você estar nos visitando essa noite, querido, que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus, vamos estar orando pela vida da Carol. Pai, te entrego a sua filha nessa noite nas tuas mãos. Que o Senhor venha conceder a ela, Senhor, a graça de compartilhar a tua palavra essa noite. Jesus, que Espírito Santo tome a sua linha de raciocínio, o seu consciente, para que ela possa pregar e ministrar o nosso coração, Jesus, com a sua sabedoria, da forma que nós possamos ir nesse lugar, Senhor, que ela quer nos conduzir. Nós abrimos nosso coração, Senhor, nessa noite. Usa a sua filha, Jesus, com ousadia, com intrepidez, com coragem. Dê a ela a palavra de conhecimento, sabedoria, para que nós possamos ouvir, Senhor, a tua voz. Nós nos abrimos para que o Senhor nos conduza, Senhor, através dela nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Paz, igreja. Mensagem de hoje. Antes disso, quero pedir a vocês que se eu tiver alguma crise de espirro aqui, relevem. Eu estou no meio de uma rinite alérgica. Essa mensagem de hoje, eu considero ela uma continuidade da última vez que eu preguei aqui, a última mensagem. Eu falei sobre o nosso chamado em Deus. E o Senhor, Ele vai nos moldando como vasos, realmente como vasos. Ele é como se nós estivéssemos ali na roda do oleiro e Ele vai modelando. Surge um negocinho aqui, Ele vai empurrar para cá e vai modelando, dia após dia. E daquela mensagem para cá, o Senhor continuou me modelando naquilo que estava fora do lugar, naquilo que precisava ser modelado, naquilo que precisava ser corrigido. E é um processo contínuo, constante, até que ele venha, essa modelagem. Então eu considero essa mensagem de hoje quase que uma continuidade da anterior, mas tratando de um ponto e um aspecto diferente. Peço a vocês que abram a Bíblia em Lucas 10. Livro de Lucas, capítulo 10, do versículo 38 ao 42. O título dessa mensagem é O Tipo de Pessoa do Fim. O tipo de pessoa do fim. Lucas 10, do 38 ao 42. Vamos ler. Caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo do que ele lhe ensinava. Marta estava inquieta, ocupada com muitos afazeres. E aproximando-se de Jesus, inquiriu-lhe: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha me deixado só com todo o serviço? Peça-lhe, portanto, que venha ajudar-me. Orientou-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas ansiosa e te aflige por muitas razões. Todavia, uma só causa é necessária. Maria, pois, escolheu a melhor parte de todas, e esta não lhe será tirada. Qual o contexto desse texto? Para que a gente saiba e entenda do que nós estamos falando. Esses irmãos, Marta, Maria, Lázaro, eram amigos chegados de Jesus. Eram amigos que estavam ali sempre no cotidiano de Jesus. Eles eram amigos chegados. Marta não era uma pessoa qualquer. Marta não era uma pessoa ali aleatória que quis receber alguém na casa dela. Não é. Marta, Maria e Lázaro eram 3 irmãos que tinham uma amizade com Cristo. O Senhor constantemente repousava na casa de Marta, Maria e Lázaro. Eles eram amigos chegados. A Marta, ela tinha o hábito de preparar o ambiente para que o Senhor pudesse repousar ali nas suas viagens missionárias. Aonde ela morava em Betânia, ali era um dos lugares onde Cristo e os discípulos, no decorrer do seu trajeto, na pregação do Evangelho, eles tinham aquela casa ali como uma opção de repouso. Então, aqueles 3 irmãos eram amigos chegados de Jesus.
Tanto que a Bíblia vai dizer, quando Lázaro falece, que Cristo chorou a sua morte. Porque Lázaro era um amigo chegado de Jesus. Marta, Maria e Lázaro presenciariam várias situações com Cristo. Então, essa situação de Marta e Maria, esse ambiente aqui não era um ambiente onde uma mulher simplesmente recebeu alguém na casa dela e resolveu preparar a casa para essa pessoa. Não era. Tinha um peso muito maior para ela aquela situação ali. O contexto em que Marta estava não era só de uma anfitriã que estava recebendo alguém qualquer, que passou pela rua. Ela estava recebendo uma pessoa de suma importância e Marta sabia a importância de quem ela estava recebendo. Marta e Maria tinham total consciência de quem era aquela pessoa que estava ali. Marta, por sua vez, dá todos os seus esforços para honrar aquela pessoa que estava ali da maneira dela. E Maria, da sua forma, honra aquela pessoa de tal importância que estava ali da maneira dela. Marta, por sua vez, escolhe o serviço. E nós vamos ver em outras passagens, como por exemplo em Mateus 26, onde novamente tem uma situação com esses três irmãos e Marta, a Bíblia diz que Marta estava servindo. Marta estava preparando o ambiente. Era a forma que Marta tinha de expressar a sua adoração àquela pessoa que estava ali. Era através do serviço. Marta, nas situações que ela aparece, ela está sempre servindo. Ela está sempre preocupada com o ambiente. Ela está sempre preparando o ambiente para quem vai estar ali. Mas a atitude de Marta estava errada? Não. Porque você não vai ver em momento nenhum no texto Jesus dizendo que Marta estava errada pela postura dela. Que Marta estava errada no que ela fez. Não, ele não diz para Marta que ela estava errada. Ele não diz para ela, para o que você está fazendo, que isso não convém. Não. Ele apenas mostra para ela um outro ponto de vista. Quando ele aponta para Maria e fala, ela escolheu a melhor parte. E no que eu quero remeter a nossa memória a outra vez que eu preguei aqui? Quando eu preguei aqui pela última vez, eu falei exatamente sobre o nosso chamado. Corresponder ao nosso chamado em Deus. Só que o Senhor, Ele deseja nessa noite nos moldar um pouquinho mais. Porque você precisa sim corresponder ao seu chamado, mas existe um outro lado da moeda que você não pode se esquecer. E é isso que ele vem tratar aqui nessa passagem de Marta e Maria. Em Mateus 26, 6, não precisa abrir, eu vou ler. Nós vemos uma outra situação semelhante. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro com um unguento de grande valor. Derramou-lhe sobre a cabeça quando ele estava sentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isto, indignaram-se, dizendo, por que este desperdício? Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes, por que afliges essa mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo, porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo, preparando-me para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que onde quer que esse evangelho for pregado, em todo o mundo também será referido o que fez ela, para a memória sua. Essa mesma passagem é retratada em João, e em João ele fala que essa mulher era Maria, e que nesse momento aqui Marta estava servindo aqueles que estavam ali naquele lugar. Mais uma vez era um ambiente de uma refeição, onde eles se reuniram, Marta estava servindo, e Maria tem essa atitude de adoração ao Senhor, de ir ali, derramar o seu unguento. E mais uma vez, nessas duas situações, existe algo semelhante. As duas situações, Maria é questionada da sua atitude de adoração ao Senhor. Na primeira, Marta ousa ainda dizer, por que você não manda que ela venha me ajudar? Será que não seria correto que ela levantasse e me ajudasse a preparar esse ambiente? Porque na cabeça de Marta aquilo ali era importante, ela estava preparando um ambiente para o Senhor. Ela estava preparando um ambiente para receber Cristo.
na cabeça dela, era importantíssimo aquilo ali. Então, é justo que eu fique aqui fazendo sozinha? Por que não manda que ela levante e venha fazer comigo? Ou seja, ela é questionada por algo que, de certa forma, seria correto. Seria correto você preparar um ambiente para o seu Cristo chegar? Seria. E da segunda vez, Marta é questionada. Será que não seria correto pegar Maria é questionada. Será que não seria correto pegar esse vidro de unguento caríssimo e vender e dar o dinheiro aos pobres? Não é a própria Bíblia que diz: dá de comer a quem tem fome e de vestir a quem está nu? Não é a própria Bíblia que diz, em Hebreus, Paulo vai aconselhar que você seja anfitrião, que você seja hospitaleiro com aqueles que pregam as boas novas, aqueles que estão ali cumprindo o seu chamado. Ele vai aconselhar que você seja hospitaleiro com essas pessoas, principalmente aqueles que sofrem e padecem pelo Evangelho. Que você tenha a sua casa aberta e seja hospitaleiro para ele. Então, Marta não estaria correta na atitude que ela estava tendo? De ser hospitaleira? Será que não seria correto Maria pegar aquele vidro e de fato vender, pegar o dinheiro e ajudar os pobres? Estamos falando de práticas cristãs. O que tem de errado nisso? Qual é a grande questão aqui nesse texto? Qual é a grande questão? O que está errado aqui? O que estava errado que fez essa mulher ser 2 vezes questionada pela sua atitude de adoração? E Jesus vai ressaltar a diferença. Olhei de novo o versículo. Orientou-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas ansiosa e te afliges por muitas razões. Todavia, uma só causa é necessária. Maria, pois, escolheu a melhor de todas, e esta não lhe será tirada. Qual é a grande questão aqui, querido? Você deve sim cumprir o seu chamado, fazer os seus afazeres, dar o seu melhor, porque também não é a palavra de Deus que diz: grande é a seara e poucos são os trabalhadores? Temos que trabalhar sim, mas existe uma coisa que é a mais importante de todas. Existe uma coisa a qual está acima de toda e qualquer obra que você possa fazer para o Senhor: a presença dele, o relacionamento com ele. Isso é inegociável. E o que ele quis, o que o Senhor quis mostrar aqui para Marta é: filha, você não está errada no que você está fazendo. Ele não diz para ela que ela errou e nem que ela deveria parar, porque é ruim isso que você está fazendo. Não. Ele não diz para ela parar. Ele diz: filha, mas existe aqui nesse ambiente algo que é mais importante do que aquilo que você pode fazer. Mais importante do que a obra que você está fazendo é o dono da obra. E Maria escolheu desfrutar disso. Então, quando o Senhor me trouxe essa palavra, foi esse o confronto que ele trouxe para mim. Filha, você deve sim fazer com todas as suas forças, de todo o seu ser e com todo o seu entendimento. Mas existe uma coisa que você não pode colocar acima, não pode colocar abaixo de nenhuma dessas, que é o seu relacionamento comigo. Então, quando eu coloquei o título dessa mensagem, o tipo de pessoa do fim, é porque quando você pega a mensagem anterior e essa mensagem, esse comparativo do comportamento de Marta e Maria, eu vejo aqui um desejo e um anseio do coração da parte de Cristo com o tipo de igreja que ele deseja para si. O tipo de corpo que ele tem desejado para si nos últimos dias. Aqueles que trabalham, que fazem, cumprem o seu chamado, que estão ali para apressar a vinda do Senhor, mas que sabem o momento certo de parar e desfrutar da presença dele. Que não negocia isso com preço nenhum. Pessoas que estão dispostas a parar tudo o que está fazendo para desfrutar dele. Porque mais importante do que o céu é quem está lá. Mais importante do que a obra é o dono da obra. Mais importante do que a vida que você tem é quem te deu ela. Mais importante do que o ministério que você exerce é o dono desse ministério. Mais importante do que isso aqui é quem rege isso aqui. Então, muito acima daquilo que nós fazemos, a nossa obra para o Senhor,
está a presença dele, o relacionamento com ele. Isso é inegociável. Não existe nada que se coloque mais importante ou mais prazeroso do que isso. E volto a dizer o que eu já disse aqui uma vez. Eu vejo eu não sei se é uma questão da igreja brasileira, se é a igreja da Baixada Fluminense, eu não sei o que é. Só sei que aonde eu tenho convívio, onde eu escuto, eu fico indignada, cara, com esse evangelho do Deus gênio da lâmpada. Entendeu? Que você está aqui somente pelo que ele pode dar. As pregações de Deus vai te dar a sua vitória. Irmãos, vocês nunca vão me ouvir falando isso aqui, porque eu não sei se Deus vai te dar a tua vitória. Porque você ter vitória na sua questão pessoal depende muito da resposta que você está dando. Então, como que eu vou chegar aqui e falar assim, hoje Deus vai resolver o teu problema? Sei lá, e se ele não resolver? Porque não é o momento. Para uns pode ser, para outros não. Como que eu vou chegar aqui e oferecer para você como se fosse uma mercadoria a vitória dos seus problemas? Para atrair a sua atenção e despertar em você uma emoção e você ficar emocionado. Glória a Deus, aleluia. Aí você sai daqui e nada muda. O que eu vou falar para você? Porque nós já vimos e já conhecemos aqui em pregações e ensinos que Deus responde respostas. Ele não responde perguntas. Então eu não sei que resposta que você está dando. Como é que eu vou dizer para você que você vai ter vitória no que você está passando? Eu não sei que resposta que você está dando para o céu. Vai depender muito. O tempo que você fica no deserto vai depender muito se você está aprendendo com esse deserto. Então, o que eu tenho visto nos últimos dias é essa barganha de você estar com Deus, porque Ele vai te dar a vitória, porque você vai ser feliz, porque você vai ter um casamento maravilhoso, porque você vai ser próspero. Às vezes não, querido. E você tem que entender que mais importante do que isso é quem pode te dar isso. Entendeu? E então essa pregação, ela não entra na minha cabeça. E quando eu escuto, eu me reviro. Eu fico, como assim? Como é que você garante para a pessoa que ela vai ter vitória? Se não tiver. Foi igual uma vez eu escutei uma moça falando comigo. Ela falou assim, minha filha, eu fui numa igreja e meu marido estava com câncer. Aí a mulher falou assim, Deus vai te curar hoje. Eu estou vendo que você vai ser curado. O cara na mesma semana faleceu. Aí ela ficou assim pra minha cara. E aí, irmã? Falou pra mim. Falei, pois é, irmã. Sei lá, né? Gente, como é que eu não tenho como determinar isso. Vai depender muito do seu relacionamento com Deus. Mas uma coisa eu posso te garantir. Aqui é nesse lugar que eu quero te levar. Ainda que nada disso aconteça e que a tua vitória não venha, uma coisa que você tem que conseguir alcançar em Deus é estar satisfeito porque você tem a Ele mesmo. Eu estava conversando aqui com o Ministério de Danças ontem e a gente falou sobre isso. O que será que sustentava Paulo e Silas dentro daquela prisão cantando? É por isso que não entra na minha cabeça esse evangelho, porque a Bíblia fala exatamente o contrário. Aí você vai olhar para a Bíblia e você vê homens que foram decapitados, homens que foram enfiados ali dentro de um caldeirão fervente, homens que morreram pelo evangelho, homens que foram perseguidos, crente igual semente, lançado na terra literalmente morto e mais nascia. E aí? Tem uma coisa diferente nesse evangelho aí. Alguma coisa aconteceu que... Como é que é isso? O que sustentava Paulo e Silas na prisão? O que fazia Paulo? Não sei se vocês já viram o documentário sobre o lugar que Paulo provavelmente ficava preso. Que era um negócio assim subterrâneo, igual uma caverna, só com uma janelinha entrando luz, o cara não tinha nem porta. Enfiavam eles por um buraco. E aquele lugar era úmido, fechado, e ali ele urinava, defecava, comia, vivia ali, daquele jeito.
sem tomar banho. Imagina como é que estava esse ambiente. O que sustentava aquele cara falando que a maior alegria e a satisfação dele era ter o próprio Cristo? O que sustentava esse homem lá, gente? Então existe alguma coisa de errado com o nosso evangelho, porque se a gente só está satisfeito se Jesus der a vitória, o que sustentava esses homens lá que não está sustentando a gente hoje? O que era? O que? A gente precisa descobrir, porque o negócio está estreitando, e quem é que vai sustentar a gente? Jesus está às portas. Junto com isso, quem sabe o que vem junto. Quem é que vai sustentar a gente nos últimos dias? O que vai sustentar o teu amor? O teu amor por Cristo? Você está disposto a ter que ver seu filho morrer? Você está disposto a ver a pessoa que você mais ama morrer na sua frente por amor a Cristo? Será que a gente está? Você está disposto a ficar preso num lugar úmido, sujo, defecando, urinando e comendo no mesmo lugar longe da sua família em prol do amor de Cristo? Gente, eu tenho certeza que não é o evangelho da vitória, do Deus vai te dar isso, é aquilo que sustenta essas pessoas. E uma coisa eu sei, a gente precisa descobrir o que é que sustenta eles o mais rápido possível. Mas Jesus deixa aqui, segredo, a essência que sustenta um cristão, a presença do próprio Cristo, desfrutar dele, se alimentar dele. A oportunidade que você tiver, senta e ouve dele, os ensinamentos dele, se alimenta de quem ele é, que a mesma unção que estava sobre ele na cruz vai estar sobre você. O mesmo amor, o mesmo Espírito que estava sobre ele vai estar sobre você. Você vai ser capaz de fazer as mesmas coisas. Eu vi um testemunho de um homem esses dias, que ele é cristão, ele era pastor. E o filho dele saiu, eles moravam assim numa rua próximo de uma comunidade. E o filho dele saiu para cortar o cabelo. E ele falou com o pai dele que ele ia para cortar o cabelo e tal. E o salão onde ele cortava o cabelo era dentro da comunidade. Ele sai e na hora que ele estava no salão cortando o cabelo, a polícia chega para fazer uma operação. E ele sai, todo mundo sai correndo, o menino saiu. E na hora que ele saiu, automaticamente, o policial executou ele. Não executou, deu um tiro assim no corpo dele, o menino caiu. O policial achou que ele era bandido também, atirou nele. Nisso, a vizinha que conhecia o rapaz e a família, sabia que era uma família de pastores, o menino era... Chega e começa a tentar socorrer, fulano, matei, atiraram no filho do ciclano, vem, ajuda. Na hora o policial vira pra ela e fala assim, tira a mão dele, senão eu vou matar você agora. Achando que ela estava socorrendo um bandido. Ela solta a mão, aí... O policial deu o último tiro e matou o menino. Ele ainda não estava morto. O pai contando que aí a notícia chegou nele. Ele foi lá para socorrer o menino. E ele falou que o filho dele estava com a blusa. Escrito fé, alguma coisa assim. O filho dele estava com uma blusa. E ele viu o filho dele ali morto nos braços dele. E ele falando que depois disso... Quando o policial chegou perto, que o policial viu quem era o menino, toda aquela situação, o pai ali com o menino, chega outras pessoas e tal. Quando o pai está entrando na ambulância com o menino, mas ele já estava morto, o policial veio para pedir perdão, para reaver de alguma forma aquilo que ele tinha feito. E ele não fala nada, entra no carro e vai embora. Depois ele parece que recebeu a ligação da esposa do policial. Aí ela liga para o pai, chorando, desesperada, e pede perdão a ele, porque eles eram cristãos e tudo mais. E ela ficou sabendo que o pai tinha feito aquilo. E o policial tinha feito aquilo. E o pai fala no podcast, eu perdoei aquela mulher. Eu perdoei e toda aquela dor, quando eu consegui liberar aquele perdão, toda aquela dor que eu sentia pela perda do meu filho, simplesmente se foi. Ele disse que no telefone, quando ele estava conversando com aquela mulher, o Senhor falou com ele
que estaria sobre ele o mesmo amor, o mesmo Espírito que estava sobre Cristo quando Cristo se sacrificou por outros estaria sobre ele. E ele libera o perdão para aquela mulher. E ele fala que o coração dele liberou. Ele, olha, eu não guardo mágoa alguma. Eu sinto a falta do meu filho, mas eu não guardo mágoa alguma. Irmãos, em nome de Jesus, quem leva alguém que o filho foi executado de propósito, assim, o cara viu e não foi sem querer. O que leva um pai liberar perdão sobre uma pessoa dessa? Se não Cristo, se não o amor dele. Não existe outro amor que leve alguém a liberar perdão dessa forma sobre algo de tamanha importância que é um filho. Você não fica curioso, querido, do que sustenta essas pessoas? Baseado em que está o amor e a fé deles? Eu fico. Porque não existe explicação para isso, não existe. A ciência não explica um negócio desse. Esse amor não se explica. Vou falar para você aqui alguns fatos. Caso tenha alguém aqui igual Tomé, quero ver para crer. Cientistas da Universidade Duke, não sei, confirmaram que a oração pode influenciar a capacidade orgânica de enfrentar doenças. Quando a pessoa ora, é fortalecido o lobo frontal, parte do cérebro que ativa o sistema imunológico. Homens que frequentam regularmente cultos religiosos têm 40% menos possibilidade de sofrer um ataque cardíaco. O Dr. Andrew Newberg, professor da Universidade Thomas Jefferson, realizou um estudo de ressonância magnética e comprovou que a oração é realmente poderosíssima. Quando iniciamos essa prática regularmente, o nosso cérebro aumenta as atividades dos lobos frontais e da área de linguagem. Essa análise foi feita diariamente por 12 minutos durante 8 semanas. E o resultado foi muito positivo em relação aos benefícios que a oração pode trazer para a saúde. O mais interessante é que o Dr. Andrew afirma que o nosso cérebro realmente tem a estrutura para receber essas experiências com facilidade. Outro estudo publicado na revista Câncer, da Sociedade Americana de Câncer, provou que pacientes com fortes crenças espirituais reagem melhor ao tratamento e têm menos sintomas. Jornal Extra. O maior especialista em seu país no assunto, o psiquiatra americano Harold G. Koenig, defende que a oração ajuda a recuperar pacientes em estado grave, muitos até já desenganados pelos médicos. Esse é o segredo, querido. Esse é o segredo. E tá aqui eu e você achando que tem como a gente sustentar uma vida cristã sem relacionamento com Deus. Não tem como. Se você quer ser a pessoa do fim, porque Ele está próximo. 2 conselhos que eu te dou. Siga o seu chamado e se relacione com Deus. Custe o que custar. Vai nisso e não olha para trás. Caminhando por fim, quero ler aqui uma passagem. Ela é bem curtinha, vocês nem precisam abrir. Só um pedacinho do versículo. 2 Pedro 3,12 diz: vocês devem esperar e apressar a vinda de Deus. Então, qual seria a pessoa do fim? Qual é a noiva que Cristo anseia para o fim? Uma noiva que espera e que apressa a vinda dele. Como que você vai esperar, querido, a vinda do Senhor? Se relacionando com Ele. Para que você não desista, para que você não caia em tentação, para que você não desanime. Porque no contexto dessa passagem de Pedro, ele está falando exatamente sobre isso. Muitos vão dizer: há quanto tempo vocês dizem que Jesus está voltando e cadê Ele?
Há quanto tempo se é dito isso e a gente não vê nada? E Pedro diz, permaneçam, porque digo para vocês, para Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. E no decorrer da passagem que ele fala isso aqui, vocês devem esperar e apressar a vinda do Senhor. Espera paciente, orando, se relacionando com Ele. E apressa essa vinda trabalhando para Ele. Que nós sejamos uma geração que põe as folhas de palmeira no chão com as nossas ações, o nosso chamado e a nossa atitude, preparando o caminho para que Ele venha clamando, hosana nas alturas, bendito é o que vem em nome do Senhor. Essa é a geração do fim. O Senhor clama e anseia, deseja ardentemente por esse cristão. As pessoas do fim, querido, não são os que estão em busca da vitória. E somente da vitória. O Senhor sabia que você viria de primeira em busca da vitória. Ele sabia, porque a multidão sempre vinha a Ele por causa da cura, por causa do milagre. Porque queria andar, porque queria ver, porque queria ressuscitar alguém. Ele sabia. E ele não se recusou a fazer nenhuma dessas coisas. De fato, isso é real. De primeira, todo mundo vem por interesse. Mas a questão é, você não pode permanecer por causa do interesse. Porque Jesus deixa a porta aberta para você vir por causa dos seus interesses. Mas depois que você passa por essa porta, Ele anseia e deseja que você fique por quem Ele é. Porque você conheceu e desfrutou de quem Ele é. Porque Ele sabe que você está no mundo e vai viver as coisas do mundo. Você está no meio do sofrimento e às vezes você vai sofrer. Você está num mundo cheio de doenças e às vezes você vai adoecer. Você está aqui, já foi. O pecado entrou, é isso aí. Então, você tem que estar, apesar dessas coisas, firme e amando uma única coisa: o próprio Cristo. Ele é o suficiente. É Ele que vai nos sustentar todos os dias. Não pense que dá para viver uma vida sem isso, porque não dá. Ah, quem me dera, querido, quem me dera, se todos nós, eu me incluo nisso, entendêssemos a importância da oração. Às vezes, a gente assim, quando você tem um pouquinho de conhecimento, o conhecimento ele é libertador. Vitor falou isso aqui, realmente. A Bíblia diz que nós perecemos por falta de conhecimento. Você vê, às vezes a gente vê em algumas situações, as pessoas sofrendo, as pessoas desesperadas. E você fica assim, caraca, ora, cara. Só orar. Não é que o teu problema vai ser imediatamente resolvido. Porque às vezes não vai. As circunstâncias podem não mudar, mas você vai mudar em relação às circunstâncias. E é difícil você enfiar isso na cabeça das pessoas, elas não entendem. O poder que há na oração, querida, a ciência já comprovou. A ciência comprovou e o crente não consegue entender o poder que há na oração. É porque eu não botei aqui, porque tem os dados lá que fala que pessoas que oram e meditam na palavra durante uma semana, cai 40% do vício de bebida alcoólica, cai não sei quanto por cento da pornografia, cai não sei quanto por cento das discussões em casa. A ciência comprovou, pessoas que não são cristãs comprovaram isso. E nós ainda temos dificuldade de colocar isso em prática na nossa vida. A gente acha que tem como sustentar uma vida com Deus só de vir no culto. Não tem como. Não tem como. Ah, quem me dera se pudéssemos entender totalmente o poder que há na oração. Isso aqui não se sustenta, queridos. Isso aqui não se sustenta sem o próprio Deus. Essa igreja não se sustenta sem Ele mesmo. Esse lugar não funciona sem Ele. E quanto mais rápido entendermos isso, mais rápido vamos desfrutar de coisas sobrenaturais. Eu procurei entender, querido, o mais rápido que eu pude. E busco todos os dias entender um pouco mais.
que não tem nada que eu possa falar aqui nesse lugar que seja bom o suficiente para substituir o próprio Deus. Não há informação alguma que eu possa passar para vocês aqui que seja mais eficaz do que a presença e o poder do próprio Deus. É o único que pode mudar a sua forma de pensar e de agir. A metanoia só pode acontecer através dele, por causa dele. Eu não sou capaz de mudar a cabeça de ninguém aqui. Então eu tento vir para esse lugar tentando entender o máximo possível isso na minha cabeça. Que eu dependo totalmente dele. Para que qualquer coisa aqui nesse lugar aconteça. E é com cada um de nós, o ministro de louvor, a pessoa que está na porta, qualquer um aqui. Se não tivermos o próprio Deus, esse lugar desmorona. Pecinha por pecinha. Quem me dera pudéssemos entender a importância da oração. Quem me dera pudéssemos entender a importância que a oração e o relacionamento com Cristo sentar, ter a atitude de Maria, sentar e desfrutar dele no momento certo e oportuno. Como que isso muda a nossa vida? Como que isso muda o ambiente da sua casa? Como que isso muda o coração da pessoa que está com você, o seu cônjuge, os seus filhos? Muda tudo o ambiente da sua casa. Quando a arca estava na casa de Obed-Edom, todo o ambiente ao redor dela mudou. Porque a presença do Senhor estava naquele lugar. Sem que ele precisasse fazer nada. Todo mundo que passava e olhava, notava que ali estava a presença do Senhor. E continua sendo assim, querido, só não é mais uma arca. Se a presença de Deus está em você, aonde quer que você esteja, vai ficar notório no ambiente. Seja ali tendo um ambiente de paz, um ambiente de temperança, um ambiente de amor, seja tendo um ambiente de milagres e de curas, vai ser notório. Sabe aquelas coisinhas que ficam acontecendo na sua casa, uns negocinhos chato, sabe? Uns negocinhos irritante, que você, meu Deus, por que isso está acontecendo? Ora, experimenta orar. Experimenta orar. Mas seja persistente, porque nem sempre vai vir a resposta na hora. Eu falo com o Gilson, falei que tem umas orações minhas aí que eu estava achando que estava sendo interceptada no meio do caminho, porque, meu Deus, eu oro já há uns 5 anos, a mesma coisa. Mas aí de vez em quando o Senhor me dá uns flashes assim, não está sendo à toa, continua. Eu, Senhor, me ajuda, porque tem hora que dá vontade de socar, não de orar. Mas persiste, querido, persiste. Eu estava falando com as meninas aqui, dentro desse contexto de Paulo aí que a gente estava falando, a Bíblia diz que melhor dar do que receber. Às vezes o Senhor deixa você orando bastante tempo por uma coisa, nem porque Ele não quer fazer a coisa. É porque em todo esse percurso que você está orando muito por uma coisa, quem está mudando é você. E você nem percebe. Sabe aquela ilustração que o pastor Maxwell conta do cara que Deus mandou ele empurrar a pedra? Aí a pedra gigantesca, acho que é isso mesmo. Ele passa, todo dia ele empurra. Todo dia ele empurra. Todo dia ele empurra e a pedra não sai do lugar. Um tempão depois, o cara, poxa, até quando eu vou ficar aqui empurrando essa pedra e nada sai do lugar? Aí o Senhor fala, olha pro teu braço, você está mais forte. É porque a gente não entende o agir de Deus nas coisas. A gente, eu me incluo nisso. A gente às vezes é tapadinho demais. E a gente não entende. Mas tem algo acontecendo, seja em você, através de você ou quem está do seu lado. Alguma coisa está acontecendo. Pode ficar de pé, querido. Ah, querido, quem dera você entendesse que não tem nada melhor do que Ele mesmo.
Quem dera você entendesse isso. Quem dera você entendesse, nós entendêssemos, eu também, que a graça nos basta, literalmente. Quem dera entendêssemos a magnitude de Deus, a plenitude do seu amor. Quem dera nós entendêssemos isso. Quem dera. Trabalhe, trabalhe, querido, trabalhe, porque grande é a seara, poucos são os trabalhadores. Trabalhe, se esforce, se dedique. Mas sabe o momento certo de você parar para se relacionar com Deus. Porque sem a presença dele, você vai se encontrar igual Marta, ansiosa e inquieta, frustrada, murmuradora, insatisfeita porque não tinha ninguém ajudando e ela estava sozinha. Se você tentar fazer a obra do Criador sem o Criador, é assim que você vai ficar. Cansada, cansado, frustrado, murmurando. Nunca e jamais coloque o seu ministério, as atividades que você tem na igreja acima do seu relacionamento com Deus. Nem as suas atividades em casa. Porque todas as questões que surgiram com Maria foram coisas que eram corretas dentro do reino do Senhor. Dar de comer aos pobres, preparar um ambiente para Cristo. Você ser esposa é importante, é um chamado de Deus. Você cuidar da sua família é um chamado de Deus. Você cuidar da sua casa é importantíssimo. É bom servir ao Senhor, ter um ministério, é bom, é correto, você deve. Mas nada disso pode estar à frente da presença do Senhor. Ame o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, inclusive marido, filho, esposa, casa, trabalho, pai, mãe, tio, tia, papagaio, periquito. Ame o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Não importa o quão importante seja a coisa que você está fazendo, você tem que ter um momento de parar e se relacionar e se alimentar dele. Porque senão, você vai se encontrar um murmurador cansado e frustrado. Esmorece e o resto desaparece. Simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa. Aleluia! Ofereça essa canção para Ele essa noite, antes de nós terminarmos. Quando a essência és tu.
Aleluia. Jesus. Existe alguém aqui essa noite, querido, que queira receber uma oração? Ou você quer retomar o seu lugar em Deus, que talvez você perdeu? Você quer... Eu não conheço todos os visitantes que estão aqui essa noite, mas se existe alguém aqui que quer se reconciliar com Jesus, que quer retomar, talvez por tanto trabalho, por tantas coisas, aos poucos, sem perceber, você vai se perdendo. Sem perceber, você já não consegue orar mais. Você começa a fazer coisas que você nunca imaginava que seria capaz de fazer. Você começa a falar coisas que você nunca imaginava que era capaz de falar. Você começa a ter atitudes que assustam até você mesmo. Deixa eu te dizer, você precisa de Jesus. Porque só Jesus tem o poder de dominar o seu eu. Só Jesus, só o toque do Espírito Santo é capaz de tocar você na sua natureza. Só Ele pode. Só Ele tem essa capacidade de te dar essa força. A sua força vem dEle. O seu esforço precisa ser nele. As suas ações precisam ser estabelecidas nele. Aleluia. Cante esse louvor, cante para Ele. Ele é a nossa essência. Nós dependemos dEle.